Amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou pastor Djalma Mandu de Brito, pastor aqui do Ministério de Caetés, autor da lição 12, que será ministrada em 18 de junho de 2023 com o tema Jesus nos ensina a orar. Trazemos aqui nossas saudações a todos os amados professores, agradecimentos ao INEC, à Escola Bíblica Dominical e ao Ministério de Caetés, que está patrocinando esse evento, esta revista do nosso trimestre com o nosso tema anual, e nós temos tido a oportunidade de sermos um dos professores convidados a colaborar com esse tão importante trabalho. Agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor. A lição 12 é a penúltima lição desse trimestre e é uma lição bem interessante, em conjunto com as demais, complementando as demais que nos antecederam. Queremos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome santo de Cristo Jesus, queremos te agradecer por essa rica oportunidade, por cada professor que nos ouve neste momento. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre nossas vidas e que o Senhor possa nos utilizar, Senhor, nos usar como instrumentos para propagar a Tua palavra. Nos dá graça, nos dá unção, nos dá sabedoria para que nós possamos, Senhor, ser instrumentos fiéis e transmitirmos a Tua palavra conforme ela deve ser transmitida. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. A lição número 12, ela tem como texto áudio: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, em Mateus 7:7. A verdade prática, Jesus nos mostra que nossa oração diante de Deus deve atender a 3 aspectos fundamentais: a apresentação do pedido inicial, o pedir, a busca, buscai, e por fim a perseverança, batei. Nós vamos estudar isso no decorrer dessa lição e fornecer aos amados irmãos e irmãs os subsídios necessários para poder enriquecer a sua aula, para que a gente não fique preso somente ao conteúdo aqui apresentado, mas que nós também possamos trazer elementos, acessórios, para que a nossa aula seja uma aula dinâmica, para que a nossa aula seja uma aula prazerosa para os nossos alunos, para que eles obtenham conteúdo para além do que está posto aqui, e eles se sintam estimulados a participar, a perguntar, a questionar e a aprender, além de tudo, aprender do conteúdo que está sendo apresentado, que é um conteúdo riquíssimo, conforme nós falamos. Toda essa revista tem sido inspirada por Deus, os servos de Deus que têm sido chamados para essa missão têm sido ungidos por Deus, e as lições têm vindo da parte de Deus e têm encontrado baliza nos nossos corações, e que os alunos eles possam aprender do conteúdo. O que é aprender do conteúdo? É ouvir, guardar no seu coração e colocar em prática no seu dia a dia, não somente na igreja, mas na sua casa, no seu colégio, na sua vida secular, no seu trabalho. Então, nós possamos ser fonte de bênçãos para esses alunos nesta manhã. A leitura bíblica em classe, ela está fundamentada no livro de Mateus, do capítulo 7, versículo 7 ao versículo 11, e está assim posto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Essa lição, ela tem por objetivo nos ensinar um pouco mais a orar.
Todos nós aprendemos, desde quando nós aceitamos a Jesus, a importância da oração. E essa revista está focalizando na importância de orar. Mas nunca é demais, irmãos e irmãs, nós lembrarmos de que a oração ela tem alguns fundamentos, ela tem alguns princípios que precisam ser observados para que nós possamos alcançar da parte de Deus mais eficiência enquanto nós estivermos orando. Então, o objetivo de nós estarmos aqui compartilhando com os amados e as amadas irmãs esta lição é exatamente nisso. Nós vamos relembrar no tópico 1 o que é oração. E é importante que nós contextualizemos essa lição. Nessa lição, ela é dada continuidade ao que já vimos aprendendo a respeito do Sermão da Montanha, quando Jesus ele dá fundamentos a respeito da oração. Então, vamos relembrar aqui o que é a oração. Pastor Djalma, eu já sei o que é orar. Sim, mas nós devemos nos lembrar que a nossa classe ela é composta por irmãos e por irmãs que muitas vezes estão chegando à nossa classe e que talvez venham de outras denominações nos quais não foi dado esse conhecimento. Parece que é óbvio, mas hoje nós temos notícia de igrejas, até mesmo evangélicas, aonde não há fundamentação bíblica para o que se fala, não é ensinado os fundamentos, os rudimentos da fé, e a oração é algo tão básico, tão trivial, que nós achamos que é inerente ao cristão orar, o saber orar, mas nem sempre isso é verdadeiro. E é sempre importante, mesmo para nós que já temos uma vida de oração, uma prática de oração, que nós aprendamos um pouquinho mais, relembremos um pouquinho mais a respeito desse assunto, para que a nossa oração ela não fique mecânica. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição o qual danoso é ter uma oração mecânica, repetitiva, uma oração morta. E o nosso objetivo é que nós tenhamos uma fé viva, uma prática viva. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós relembramos o que é oração, que orar é um verbo, e traduzido, ele tem uma origem que vem do latim, que é a palavra diálogos, e esse prefixo di, ele vem de dois. Nós sempre falamos na nossa classe, que a oração não é um monólogo. Monólogo vem de mono, vem de um. Mas a raiz da palavra já mostra que ela é uma conversa entre duas pessoas. Por isso o prefixo de dois, diálogo. Então, quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, é uma conversação com Deus e Deus conosco. Então eu falo e Deus me escuta, e Deus fala e eu escuto. Então é um momento em que duas pessoas conversam e duas pessoas escutam, porque nós muitas vezes, pelas nossas necessidades, pelas nossas angústias, tendemos na oração a falar e a pedir, e nos esquecemos da importância do momento de ouvir. Nós estamos vivendo o século XXI, e neste século XXI, uma das coisas que as pessoas mais têm necessidade, a psiquiatria, a psicologia tem demonstrado isso, estudos têm demonstrado, é de que as pessoas elas têm necessidade de serem ouvidas. Então, da mesma forma, nós tendemos a falar e nos esquecemos de ouvir. E é importante na oração reservarmos um momento para Deus falar conosco, ou para que nós façamos ouvidos à fala de Deus. Mas, pastor Djalma, como que Deus vai falar comigo na oração? Ele vai falar conosco de diversas formas.
Ele vai falar conosco por meio do seu Espírito que já habita em nós. E nós vamos ouvir a sua voz e reconhecer a sua voz, porque o próprio Jesus falou que nós somos ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, no momento em que nós passamos a praticar a oração de forma contínua, nós aprendemos e nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Nos lembremos lá do jovem Samuel, ainda quando estava ali aprendendo aos pés de Eli, quando Deus o chamou e ele confundiu a voz de Deus, ou na verdade ele não conhecia ainda a voz de Deus e achava que Eli estava lhe chamando por algumas vezes, quando ao final ele falou: olha, não sou eu que estou te chamando, mas é o próprio Deus. E quando da próxima vez em que você ouvir essa voz, você deverá dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim o jovem Samuel teve a primeira experiência em ouvir a voz de Deus. E assim, irmãos, nós também devemos fazer na nossa oração, reservar um momento para Deus falar conosco. E aí Deus ele vai te inspirar, vai falar contigo por meio do Espírito. Você vai ouvir a voz de Deus, a voz dele suave, mansa, eterna. Você vai ser inspirado a abrir a Bíblia em um determinado trecho da palavra. Ele vai te direcionar, ele vai te lembrar um trecho no Novo, no Velho Testamento, vai te direcionar e ele vai te dar ali a resposta para ele. Ou seja, ele vai te fazer lembrar de um louvor, ele vai te inspirar a louvar a Deus ali. Ou seja, Deus ele usa a sua multiforme graça, multiforme graça para falar contigo de diversas maneiras. Então é importante que nós lembremos aos nossos alunos que na oração é importante reservarmos um momento para falarmos e é importante reservarmos um momento para ouvirmos a voz de Deus. E fala aqui, olha, a oração requer simplicidade de coração. Não é necessário o uso de palavras difíceis, rebuscadas ou repetições sem sentido. Mesmo que não saibamos pedir como convém, o Espírito Santo ele intercede por nós, conforme está escrito em Romanos 8, 26 e 27. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês, tem um texto que não está colocado aqui, mas é importante que nós possamos trazer aqui para enriquecimento na nossa lição, no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 10, Jesus ele traz uma parábola bem interessante, que é a parábola do fariseu e do publicano. O versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Versículo 11: o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, ou seja, apontando o pecado do outro. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, a importância, irmãos, da simplicidade de coração. Nós devemos nos lembrar de que foi Deus que nos salvou, Deus que morreu, Cristo que morreu por nós na cruz. E se não fosse pela sua graça, pela sua misericórdia, nós com certeza não estaríamos aqui. Nós fomos alcançados pela graça, e é pela graça que nós devemos orar. Lembrarmos de que Deus, por meio de Cristo, por meio do seu Filho Cristo Jesus, Ele fez tudo o que nós precisávamos e fomos alcançados por meio da graça. Então não devemos ter o nosso coração altivo, pelo contrário, devemos nos lembrar de onde nós viemos e de que nós só estamos aqui por meio da sua graça. O tópico 2, relembrando do que é a oração, diz assim: fortalecimento contra as astutas ciladas do inimigo. Nós acabamos de vivenciar, irmãos e irmãs,
do período da pandemia, né? Essa semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, encerrou a declaração do período de pandemia mundial. Então, nós vencemos aí uma etapa importante da história recente, como nós nunca antes havíamos vivido. É importante nós lembrarmos que atingiu a todo o globo terrestre. Toda a humanidade foi atingida pela pandemia de coronavírus 19. E nós, como Igreja do Senhor, como peregrinos nessa terra, também fomos atingidos. É importante nós nos lembrarmos que nós tivemos que nos recolher, muitos tiveram que se recolher do seu trabalho, nossas igrejas precisaram ficar fechadas por um tempo por conta da pandemia, foi necessário rever a forma de culto, né? Nós tivemos cultos online, muitos de nós tivemos a ceia do Senhor celebrada de forma online, porque ficamos durante bastante tempo reclusos no nosso lar, sem podermos nos confraternizar, sem podermos cultuar a Deus dentro das nossas igrejas. E nesse período, irmãos, o inimigo, ele utilizou-se de diversas astúcias, de diversas estratégias para traçar ciladas diante de muitos crentes, e muitos abandonaram a casa do Senhor, muitos se esqueceram do serviço ao Senhor. Então, conforme nós aprendemos, nós vencemos essa pandemia por meio da oração e também por meio da vacina. A vacinação em massa nos permitiu em que nós criássemos resistência contra o coronavírus e que hoje nós pudéssemos estar de volta nas nossas igrejas, cultuando, adorando, apertando a mão dos nossos irmãos, abraçando, estando próximos aos nossos irmãos com o calor humano que nós que somos pentecostais tanto prezamos. Então, a vacina nos permitiu isso. Primeiro, a misericórdia do Senhor, é claro, mas a vacina nos permitiu e que nós estivéssemos fortalecidos contra o coronavírus, que continua circulando, né, no mundo, no planeta Terra. Só que agora, nós, pelo fato de estarmos vacinados, podemos ser atingidos, mas as consequências serão muito menores do que se nós não tivéssemos vacinados. E a oração, ela tem esse papel também. Ela é uma vacina que nos previne contra as astutas ciladas do inimigo. Então é importante nós nos lembrarmos, irmãos, que nós continuamos em guerra, e em uma guerra espiritual. O inimigo, né, Satanás, muitos têm medo de falar o nome dele, mas é importante que nós saibamos quem é o nosso inimigo. Ele tem nome, ele é uma pessoa, até porque existem muitas religiões que não admitem mais Satanás como uma pessoa, e ele é uma pessoa, ele é um ente espiritual, ele tem nome, só que ele já está condenado e derrotado por meio do sangue de Cristo Jesus, né? A obra de Cristo na cruz aniquilou as obras de Satanás, o poder que Satanás tinha sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele riscou a cédula que havia contra nós, porque todos nós éramos devedores, e Satanás, ele cobrava essa dívida diante de Deus. E agora não, nós fomos declarados por meio de Cristo Jesus como santos, como justos, justificados diante de Deus. Então, o nosso adversário, ele foi envergonhado. Só que ainda existem muitos que não aceitaram a obra de Cristo, a salvação de Cristo, e ainda se encontram nas mãos de Satanás, do adversário. Satanás vem do grego Satã, adversário. E Satã, ele continua guerreando contra Deus e contra o seu povo, conforme está escrito lá no livro de Efésios, nos versículos de 11 a 18. E Satanás, ele tem uma missão, que é roubar, matar e destruir. E ele não está satisfeito com a igreja, isso não é novidade. Ele busca, irmãos, continuamente fazer com que os fiéis da casa do Senhor venham a se desviar da sua lealdade ao Senhor Jesus.
conforme está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E o objetivo de Satanás é fazer com que os fiéis da igreja venham a pecar e viver segundo o sistema desse mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. É importante, nós sempre citamos, irmãos, esse trecho bíblico. A palavra jaz vem do verbo jazer, e o que jaz é algo que está morto. O corpo de fulano de tal jaz na morgue no cemitério. Somente jaz aquilo que está morto. Então, a Bíblia diz que este mundo, ele jaz, porque esse mundo está morto. Esse mundo está debaixo de um sistema pecaminoso, que é o sistema do inimigo, e que tem um tempo determinado para ser destruído por Cristo. É importante que nós não vivamos segundo o sistema desse mundo. É importante que nós nos lembremos e lembremos aos nossos alunos de que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem por um curto período de tempo. E é importante também que nós lembremos da importância da oração, de que nesse curto período de tempo, enquanto estamos aqui nessa terra, nós devemos estar em contínua oração. É por isso, irmãos, que o cristão, nas suas orações, ele deve estar sempre buscando livramento do poder do adversário, deve buscar se manter alerta contra os seus ardis e as tentações. E a todo tempo, irmãos, os pratos do inimigo são apresentados diante da igreja por meio de diversas armadilhas para um objetivo específico, que é fazer com que a igreja ela se atrapalhe na sua obra, no seu caminhar. Então é importante que nós devamos resistir no combate espiritual ao inimigo e às setas que ele lança contra a igreja. E o inimigo, ele está fortemente armado. É por isso que é importante que nós tenhamos em mente a importância de estarmos revestidos com as armaduras de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, os pés calçados na preparação do Evangelho, toda a boa armadura de Deus, amém? Para podermos resistir nesse combate que é espiritual. Cabe também lembrar, irmãos, a oração pelos nossos irmãos, a oração medianeira, a oração intercessora, conforme Tiago 5, 16, 18. E ela é uma oração que aparece tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E é uma oração que a cada dia ela tem se escasseado, ela tem se tornado mais rara, que é orar pelo nosso irmão que está ao nosso lado, é interceder pelas autoridades, é interceder pelas nações. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui fazendo esta gravação, o mundo continua em guerra. A Rússia continua a sua batalha contra a Ucrânia e vice-versa. Vidas inocentes têm sido tiradas naquele lugar, civis e militares têm sido mortos nesse exato momento, em pleno século XXI. Além disso, na nossa localidade, aqui na região da Maré, estamos falando aqui da Maré, uma das regiões mais violentas do mundo. Sangue inocente tem sido derramado no estado do Rio de Janeiro. Jovens, mulheres, anciãos, velhos e meninos têm sido derramado seu sangue por causa da violência, por conta do tráfico de drogas, milicianos contra traficantes, e nesse meio todo policiais têm travado uma batalha urbana, aonde tiros de fuzis têm ceifado vidas inocentes de pessoas que estão dentro do repouso do seu lar. Então é importante que nós oremos e intercedamos uns pelos outros, para que o Senhor, Ele possa livrar, cobrir com seu sangue, e possamos, irmãos, resistir nesses dias que são maus. Paulo nos alertou de que nós estaríamos vivendo dias difíceis e trabalhosos, E a Bíblia nos traz diversos exemplos de intercessores, e que nós possamos usá-los como modelos. Moisés foi um intercessor,
Davi foi um intercessor, Estevão foi um intercessor, e o nosso exemplo maior, o próprio Jesus, ele orou por si mesmo e orou pela igreja, conforme está lá no livro de João, no capítulo 17. Todas essas referências estão aqui na revista, você pode usar à vontade e pode trazer outras referências para que nós possamos trazer, enriquecer para os nossos alunos. Tópico 3, fundamento da oração. O principal fundamento da fé cristã está no fato de que a oração que é feita pelo crente será recepcionada pelo Pai Celeste. Deus, nosso Pai, tem providencial cuidado sobre cada um de nós, crendo que Ele é cheio de eterna misericórdia e que Ele nos ouvirá e responderá às nossas petições. Então, é importante que na nossa oração nós tenhamos em mente de que o crente deve pôr toda a sua ansiedade de lado, porque o mal do século XXI é a ansiedade. As pessoas têm feito uso cada vez mais de medicamentos para controlar a ansiedade, são os ansiolíticos. Os grandes grupos farmacêuticos estão ficando cada vez mais ricos, já são muito ricos, e têm ficado cada vez mais ricos, vendendo medicamentos para controlar a ansiedade. E existe aqui um medicamento, que é a oração, que é o nosso medicamento da parte de Deus, e é de graça, é gratuito, e que tem efeitos muito mais benéficos do que qualquer medicamento terreno, é a oração. E na nossa oração, nós devemos orar de forma confiante, devemos lembrar-nos também da oração da viúva, que orava ali, batia na porta do juiz que era iníquo, e pedia, e pedia, e pedia. Então, se um homem que é iníquo atende a uma petição que é repetida, quanto mais Deus, Ele não vai nos atender de forma muito melhor, irmãos? Vai sim. Então lembremos da oração da viúva, que ela intercedia, que ela pedia, era uma oração também repetida. Nós devemos, irmãos, perseverar. O título, a nossa lição, ela fala de busca, de pedir, de buscar e de perseverar, que é o bater. O tópico 2 fala da oração em todo o tempo, orar em todas as ocasiões. Paulo, apóstolo de Jesus, não apenas nos exorta a orar, mas a orar em todas as ocasiões. Então, irmãos, é importante que nós nos lembremos de que, aonde quer que nós estejamos, nós devemos estar orando e buscando a Deus. O tópico 2.2 nos mostra que Paulo seguiu o modelo de Jesus na oração. Paulo era um homem de oração. A oração era o segredo da sua vida e de sua incrível influência, do seu sofrimento e da sua resistência, da sua paixão ardente pelas almas dos homens. Paulo e outros grandes homens de Deus, além do próprio Senhor Jesus, nos instruem a respeito da arte sagrada de orar. É importante de que nós busquemos na Bíblia exemplos de homens que oravam constantemente a Deus e que, por meio da oração, receberam grandes livramentos de Deus. Daniel, ele cita que ele mesmo orava 3 vezes ao dia. E Davi, que também era um homem que, apesar de também ter errado muitas vezes, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, embora errasse, ele tinha um coração contrito. Salmo 51, a um coração contrito e quebrantado, tu não resistirás, ó Deus. E o próprio Davi, ele revela que ele muitas vezes orava até 7 vezes a Deus. Isso está na lição, tem as referências bíblicas, que nós possamos estimular, irmãos, na nossa lição, a que os nossos irmãos, que nós sejamos assim também, porque nós somos exemplos, nossos alunos, eles olham para nós e nos veem como modelo de fé, modelo como homens e mulheres de Deus. É fato de que os alunos, eles olham para você, olham para mim e falam assim: eu quero ser como essa professora, eu quero ser como esse professor, eu quero ser usado como essa professora, eu quero ser usado como esse professor. E nós só vamos alcançar isso, irmãos, se buscarmos
seguir exemplos na Bíblia, e a Bíblia nos traz diversos modelos, e aqui nós estamos citando somente alguns, né, de homens e mulheres que oravam. Nós temos Esther como modelo de mulher que orava a Deus e alcançou vitória, e por meio da oração alcançou graça e misericórdia de Deus, e muitos outros exemplos de fé nós temos na nossa Bíblia. E para finalizar, irmãos, nós temos aqui o item 3, situações em que devemos orar, perdão, e que é bem interessante, principalmente para aqueles que são mais jovens. Eles nos perguntam muito a respeito disso, é uma dúvida muito comum. Pastores e pastoras, irmãos e irmãs, obreiros e obreiras, existe um momento certo para orar? Será que eu só devo orar quando eu estiver dentro da igreja? Ou será que eu posso orar quando eu estiver na minha casa, estiver no meu quarto, estiver na escola, estiver na faculdade, estiver no ônibus, no trem? Podemos orar e devemos orar em todos esses momentos. O tópico 3, ele nos posiciona assim: situações em que devemos orar. 1. Existe um momento certo para orar? Podemos orar em momentos especiais. Por exemplo, quando estamos com problemas, devemos orar. Quando precisamos de orientação, ou seja, quando precisamos tomar uma decisão difícil, precisamos e devemos buscar a presença de Deus e a orientação de Deus. Muitos pagam um preço muito alto por terem tomado decisões sem antes buscar a orientação de Deus, e muitas vezes, irmãos, são decisões que as pessoas tomam, que nós tomamos, e que atingem toda a nossa vida secular. Como, por exemplo, num casamento, muitos se relacionam com pessoas que não deveriam se relacionar, porque simplesmente não buscam a orientação de Deus. Quando estamos tentados, e esse é um momento bem sério da nossa vida, porque muitas vezes temos diante de nós um prato delicioso, uma mesa arranjada de uma forma belíssima, e aos nossos olhos aquilo é muito atrativo, é muito saboroso, mas não é da vontade de Deus que nós participemos daquela mesa, de que nós comamos daquele prato. E quando nós estamos falando aqui de mesa e de prato, nós não estamos falando de um alimento necessariamente físico, nós estamos falando aqui de algo que é apresentado diante de nós, uma oportunidade, algo que aparece diante de nós, que num primeiro momento nos parece muito bom, nos parece muito agradável, mas aquilo vai nos trazer consequências muito sérias para a nossa vida secular e para a nossa vida espiritual. Então, quando nós estamos falando aqui de prato, nós estamos falando aqui de tentação, e é algo muito sério. Leia atentamente o Salmo 69, versículo 1, e compartilhe isso com os seus alunos. Quando somos perseguidos, Davi, ele passou por muitas perseguições, mas ele orava nesse momento de perseguição, e ele se derramava em lágrimas, e Deus sempre o ouvia. Quando notícias perturbadoras chegam, conforme Isaías 37:14, porque a vida do cristão, irmãos, nem sempre ela é composta de momentos bons, mas notícias perturbadoras chegam diante de nós, uma enfermidade, uma morte, um desemprego, uma possibilidade de notícia ruim. Então é importante que nós oremos nesses momentos. A doença, você está esperando sair um laudo médico e você não sabe o que vai vir daquele laudo. Então a doença ameaça chegar na nossa vida. Oremos a Deus também. E sempre que houver necessidade de qualquer tipo, irmãos, é importante também lembrarmos que na nossa oração nós devemos sempre agradecer a Deus, seja pela boa notícia, pela má notícia, sempre dar ações de graça, conforme Davi descreve lá no Salmo 100. Eu aprendi na minha vida que a natureza, ela nos dá um exemplo muito simples. Quando nós abrimos nossa janela e muitas vezes observamos um pássaro cantar, você sabe por que aquele pássaro canta? Ele está simplesmente atendendo à vontade de Deus, conforme está escrito lá no livro de Salmos.
Diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, o pardal nos ensina isso, o sabiá nos ensina isso, o bem-te-vi nos ensina isso, o roxinol nos lembra da importância de nós estarmos orando a Deus, porque os pássaros, eles não sabem se terão alimento ou não terão, mas logo de manhã eles já amanhecem, ao raiar do dia, louvando ao Senhor por aquele dia que chega. E quanto mais nós, que somos seres racionais, devemos também dar graças a Deus. O livro de Salmos está cheio de orações e de gratidão e louvor. Então, irmãos, Paulo nos ensina a respeito da importância da vida de oração cheia de gratidão, que nos faz, irmãos, ter um coração pacífico, uma mente pacífica. A oração também, ela é vista como um fortalecimento espiritual, como nós já falamos aqui. Então, você lembre-se que a oração, ela também atua como uma vacina, ela tem efeito preventivo. Quando nós oramos, nós estamos fortalecidos para os dias maus, que certamente virão. Nós oramos para que eles não venham, mas infelizmente, dias maus, nós temos dias bons, mas dias maus também vêm, e é importante que nós estejamos com o nosso depósito de oração, fortalecido para os dias bons e para os dias maus. Existe um local certo para orar? Não. Nós estamos lendo agora o 3:2. Não existe um local específico, pois podemos nos encontrar em situações específicas que exijam que oremos onde estivermos. E aí nós citamos aqui o exemplo de Jonas. Jonas, ele orou num lugar improvável, que foi a barriga do grande peixe. Eu nunca antes tinha tido notícia de alguém que orou dentro da barriga de um grande peixe. Então, existem momentos, irmãos, em que nós nos encontramos compelidos a orar num local onde a gente jamais esperaria que seria propício para orar. Por exemplo, já orei no banheiro do meu trabalho, já orei na entrada do escritório, já dobrei o meu joelho num lugar onde eu jamais pensaria que estaria sendo propício para orar. E aprendi, irmãos, que não somente na igreja nós devemos orar, mas devemos orar em todos os momentos, onde quer que nós nos achemos. É importante que os homens levantem suas mãos com ações de graça, conforme Paulo, mãos santas, levantando mãos santas. Então, não existe um lugar propício para orar. E é claro, é lógico que nós devemos nos preparar para orar. Muitos têm o seu chamado quarto de guerra, o seu cantinho de oração, onde ele vai, ele fecha a porta, e Jesus nos ensinou, conforme Mateus 6:6, que nós devemos orar não como aqueles publicanos, melhor dizendo, como os fariseus, aqueles que gostavam de orar nas praças para serem vistos e admirados pelos homens. Não, mas a nossa oração, ela deve ser reservada, deve ser um momento de intimidade e comunhão entre nós e o nosso Deus, que é grande, que é poderoso, que é soberano. Então, Deus, que é uma alta autoridade, maior do que qualquer juiz, maior do que qualquer governante dessa terra, Ele vai voltar os seus olhos, os seus ouvidos para nós, para a nossa humildade, vai ouvir a nossa oração. E para finalizar, existe uma posição certa para orar? Porque muitas pessoas acham que a sua oração, ela só vai ser ouvida por Deus se estiver de joelho. Mas não, irmãos. Nós temos experiência, temos relato de que Deus, Ele ouve a nossa oração até mesmo quando nós estamos no leito. E quantos não são os testemunhos de irmãos e de irmãs que são, no momento de enfermidade, estão no seu leito orando a Deus, e Deus responde às orações. A Bíblia nos traz relatos de pessoas que oraram de várias posições corporais diferentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é importante, e já finalizando, nós nos lembrarmos, irmãos, de que o Antigo Testamento, ele foi preparado apontando para Cristo. A Bíblia toda, ela tem Cristo como centro, ou seja, ela é cristocêntrica. Então, o Velho Testamento aponta para o Novo, e o Novo Testamento, ele é Cristo.
Cristo ele nos mostra de diversas formas que nós podemos orar, de joelhos, em pé, curvando a cabeça, inclinando-se para a terra, prostrado, no próprio pó, como Jó, nas cinzas, no meio das cinzas. Então, irmãos, com as mãos estendidas, com as mãos levantadas, não importa, com os olhos fechados, com os olhos abertos, esteja onde estiver, na posição em que você estiver, seja onde você estiver, balançando no trem, no transporte público, dirigindo o seu carro, andando a pé pelas ruas da comunidade, subindo o morro, descendo o morro, debaixo de sol, debaixo de chuva, não importa. Aonde você estiver, ore. O que importa é que você ore em espírito, conforme Efésios 6:18. E a conclusão diz assim: Deus, como nosso Pai eterno, ama que seus filhos mantenham contato contínuo com Ele, e isso se dá por meio da oração. É nela que nós nos aproximamos dele e temos a oportunidade de lhe apresentar nossas alegrias, angústias, tristezas, expectativas e intercessões, lembrando que toda a nossa oração, para ser eficaz, deve ser no Espírito, porque os dias são maus. Para finalizar, irmãos, é importante que os irmãos utilizem uma boa Bíblia de estudo, para você poder fundamentar os seus estudos e trazer subsídios, elementos acessórios ao que está posto na lição. Eu recomendo também que você faça uso, assine, compre o livro O Mensageiro da Paz, especificamente nesse mês de maio. Ele está trazendo aqui uma matéria que é muito importante, que diz diretamente respeito à importância da nossa lição, que fala sobre oração. Na página 24 do Mensageiro da Fé do mês de maio está assim: novilhas vermelhas preparadas para a purificação dos sacerdotes do terceiro templo. Essas novilhas, eu vou ler aqui um pedacinho dessa notícia e já encerro essa lição, porque é algo que mostra a importância de nós estarmos orando continuamente, porque Jesus Cristo está voltando, e esse tem que ser o tema das nossas lições, das nossas pregações, da nossa palavra, da nossa mensagem. Desde setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas chegaram a Israel sob grandes expectativas de alguns judeus ortodoxos. Os animais raros estão sendo criados em um local não revelado e devem ser transferidos em breve para um centro em Siló, onde o tabernáculo esteve por 400 anos. Elas estão sendo preparadas para a replicação da cerimônia mencionada na Bíblia de purificação dos sacerdotes para o serviço no templo. Segundo os números 19, 2 e 3, as cinzas das novilhas vermelhas, sem manchas e defeitos, sacrificadas ao Senhor, eram usadas para purificar os sacerdotes, para que pudessem conduzir os rituais no templo. De acordo com o texto bíblico, as novilhas vermelhas precisam ter pelo menos 3 anos de idade. Estas novilhas vermelhas, que chegaram a Israel há 8 meses, têm agora, preste atenção, entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Em entrevista veiculada em 17 de março no canal evangélico CBN News, nos Estados Unidos, os judeus que trabalham nos preparativos frisam que a cerimônia da novilha vermelha precisa ser realizada no Monte das Oliveiras, em um local que dê para ver diretamente o local onde ficava o templo. Por isso, foi comprado há 12 anos pelo rabino Isaac Mamor, um terreno localizado ao leste do Monte do Templo que atenderia a essas duas características. Tinha que ser exatamente um local onde o sacerdote que fazia essa cerimônia pudesse ver o Santíssimo Lugar, disse o rabino à reportagem. Esperamos que daqui a 1 ano e meio, anote essa data, daqui a 1 ano e meio, possamos fazer aqui nessa área a cerimônia da novilha vermelha, que na verdade será o primeiro passo para o terceiro templo. Acrescentou: de acordo com o Mamor, a cerimônia só pode ser realizada por sacerdotes que não tenham sido contaminados por tocar em pessoas ou animais mortos, de acordo com as especificações do Antigo Testamento. O Instituto do Templo
tem 9 sacerdotes puros, explicou o rabino. Eles não nasceram em hospital, eles nasceram em casa, porque são sacerdotes. Eles não tocaram em mortos e não vão a nenhum cemitério, e os pais os preservam disso. Preste atenção agora. Então, temos os sacerdotes, temos a novilha vermelha, temos a terra, temos tudo pronto. Só precisamos esperar mais 1 ano e meio. Então, irmãos, Jesus Cristo está voltando. Os judeus estão preparando a reconstrução do terceiro templo. A Bíblia nos mostra que todas as profecias, à exceção da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, já se cumpriram. Nós estamos aguardando Jesus Cristo buscar a sua igreja amada, e para isso precisamos estar em oração. Jesus nos ensina a procurar lugares retirados para orar e a fazer uso da oração intercessora por todos os homens, conforme 1 Timóteo 2, 1 e 2. A oração só faz bem ao crente. Que aprendamos a depender mais de Deus, por meio de uma vida de santidade com Ele, por meio da oração. Espero que você possa ter uma aula abençoada e que Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, possa lhe falar melhor ao seu coração. Seja abençoado em nome de Jesus. Lhe agradeço pela sua atenção e pela sua oração, e que Deus possa estar conosco em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a lição.